Bom, pessoal, boa tarde. Um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente vai dar início ao nosso painel para falar sobre avanços tecnológicos e como eles vêm permitindo, ou não, a gente vai discutir isso, uma gestão mais humanizada aí nas empresas. Eu sou a Júlia Gamba, eu sou Head de RH na Signify, estou aqui acompanhada pelos meus colegas Fabiano e Maurício. Gostaria de convidá-los a se apresentarem também para a gente começar aí o nosso painel. E antes, só reforçar o recado aí da campanha para fazer uma doação para Casa Hope, para adotar um leito. Acho que todo mundo que conhece a história dessa instituição sabe o quanto é importante. Então, o QR Code está aí na tela, não se esqueçam de participar. Maurício, quer se apresentar também? Oi, gente, boa tarde para vocês, Júlia, Fabiano, todos que estão nos vendo aí. Eu sou Maurício Pedro, sou do Senac de São Paulo. Eu sou da Rede de Atendimento Corporativo, que é uma área de relacionamento, uma área comercial e de relacionamento com instituições públicas, privadas, né? E um dos nossos principais interlocutores é o RH. Então, sou super honrado de estar com vocês dois aqui. E é isso. Vamos juntos. Fabiano. Legal, Maurício, legal. Júlia, só checando, tá me ouvindo? Maravilha. Então, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Prazer enorme estar com vocês aqui, dividindo esse painel no RH Tech. Agradecer aí a Melhor RH pelo convite, para esse espaço, para a gente poder trocar um pouco mais sobre esse desafio que é de agora e certamente vai ser de muito tempo para frente ainda, que é o quanto que a gente pode se adaptar à luz de toda a evolução e o desenvolvimento tecnológico que a gente está presenciando, né? E principalmente a gente aqui falando um pouco do RH. E aí, já pegando o gancho sobre isso, me apresentando rapidamente e até fazendo uma provocação inicial para a gente, né? Então, inicialmente como colocado, sou Fabiano Rangel, atualmente eu respondo como Head de Desenvolvimento Organizacional e Institucional na Leão Alimentos e Bebidas, mais conhecida como uma indústria de chás, né, uma indústria centenária, com mais de 120 anos de existência, que atua num setor bastante tradicional, que é justamente esse mercado de chás para infusão, e que estamos aqui discutindo justamente, né, a conexão da sociedade atual, principalmente as relações humanas no trabalho, a partir de um viés sobre como a tecnologia deve nos impulsionar para algum caminho. Então, seja, fazendo essa provocação até para partir do pressuposto de que não é uma discussão de uma startup, não é uma discussão de uma indústria de tecnologia, é uma discussão, obviamente, de toda e qualquer organização composta por pessoas, né? E aí é o elemento central que eu já queria fazer uma certa provocação para a gente poder se conectar à luz da dinâmica do nosso painel, né? Que a evolução tecnológica está chegando, isso é inexorável, e, consequentemente, junto com isso, cada vez mais tem ampliado para a gente uma perspectiva de reflexão e discussão sobre o quanto que essa evolução tecnológica pode nos afastar, nos aproximar, ou que outras perspectivas ela pode criar a partir da nossa condição humana, ou seja, das nossas relações de um modo geral. Então, o grande dilema que essa evolução tecnológica começa a trazer é o quanto ela se coloca a favor ou não do ponto de vista de relações, de uma maior humanização ou de relações mais humanizada. E aqui, até para que a gente possa, né, evoluir sobre isso e depois evoluir também como a gente conecta essa discussão da tecnologia nas organizações, principalmente aqui olhando um pouco da perspectiva do RH, fica a pergunta para a gente, aí convido Júlia e Maurício para a gente trocar um pouco sobre isso, né? Antes da gente discutir a tecnologia propriamente dito, acho que é importante a gente fazer um passeio rápido sobre o que a gente reconhece de fato como humanização, né, e principalmente relações mais humanizadas, como elas de uma certa forma se apresentam dentro das organizações e o como que a tecnologia pode estar mais a favor ou não desta perspectiva de nos tornarmos cada vez mais humanizados dentro das nossas relações. Vamos partir dessa provocação? Vamos. Quem pega a bola aí, Júlia ou Maurício? Deixa eu aproveitar e pegar a bola, então. Eu acho que, assim, empresas são formadas por relações humanas, né? Esse é um princípio. Mas relações humanas não são necessariamente relações humanizadas. Então, acho que tem uma diferença importante que a gente precisa marcar aqui. Relação humana é qualquer relação entre dois seres humanos, naturalmente. Mas se eu não tenho o respeito, se eu não enxergo aquela pessoa que está na minha frente enquanto um indivíduo completo, com suas necessidades particulares, com todas as peculiaridades que aquela pessoa tem, e não respeito ele em sua autenticidade, essa relação não é humanizada.
Então, se você parte do pressuposto de tratar todo mundo igual, na verdade, você tem que tratar diferente os diferentes, né? Você tem que dar condições iguais para que todo mundo possa ser autêntico dentro do seu ambiente de trabalho. E, nesse sentido, eu acho que a tecnologia vem, sim, para ajudar. Inclusive, quando a gente fala em ferramentas que, por exemplo, permitem a conexão, e acho que foi um fenômeno muito interessante que a gente viveu agora, principalmente em tempos de pandemia, muito mais gente trabalhando remoto do que antes. Então, por exemplo, você consegue atrair talentos diferentes para a sua organização, que não estão ali ao alcance de um ônibus ou de ir para o seu ambiente de trabalho, mas que podem contribuir à distância. Você consegue se conectar com pessoas do mundo, né, que antes da tecnologia seria impossível. Então, eu não poderia ter uma reunião com alguém da China e me conectar e construir coisas em conjunto se eu não tivesse a tecnologia para me embasar. Mas é claro que, de novo, a tecnologia, ela tende a dar uma solução para todos os problemas. Então, acho que esse é um cuidado que a gente tem que tomar, em entender as características de cada um e conseguir construir tecnologias que atendam às pessoas e não pessoas que atendam às tecnologias, porque aí a gente passa a ter relações mais robóticas e não humanizadas. Maurício, o que você acha? Eu acho que você toca num ponto que para mim é muito caro aí. Eu acho que primeiro, assim, eu tenho que dizer, assim, conversei muito com o Fabiano, a gente até estava ontem junto, e ele me ajudou até a pensar, a repensar e refletir. Mas a primeira coisa, assim, quando eu vi o tema, né, e ele vem como uma afirmativa, né, assim, os avanços tecnológicos tornam empresas mais humanizadas, né? Sinceramente, assim, saltou os olhos, né? E eu falei, assim, será que torna mesmo, né? Foi a primeira. Eu comecei a me perguntar muito isso, né? E a partir daí que eu comecei a olhar um pouco mais para o tema e tentar entender como é que isso pode acontecer. Então, assim, quando você fala aí da questão todos nós somos humanos, né? E até parece desnecessário falar de uma gestão humanizada, desnecessário falar da necessidade de tornar as relações humanizadas. Que não é, a gente sabe disso, né? Eu acho que até pela nossa natureza mesmo, né? Assim, quando você olha a história da humanidade, assim, o que a gente já foi capaz de fazer conosco mesmo, dá muita dimensão do que a gente ainda é possível, que a gente ainda pode fazer. Então, eu concordo contigo muito, na verdade, assim, que eu acho que o fato de você ter, né, que nem as empresas de modo geral, não sei se tem algumas que já não são formadas por gente, só por máquinas, né, mas de modo geral são formadas por pessoas, né, a gente trabalha para pessoas, né, assim, não tem, acho que nada que não seja feito pensando em pessoas, né, então acho que quando a gente está falando dessa questão humanizada, eu acho que a gente está preocupado com questões que não têm relacionamento direto com aquilo que é objetivo, com aquilo que é tão linear, matemático, né? Que são gestão de conflitos, questões ligadas a comportamentos, atitudes. Eu acho que nesse sentido, quando eu vi o tema do nosso painel, eu falei, não é. Eu fui categórico internamente comigo, não é, tecnologia não é. Foi assim que eu comecei a olhar para isso. E aí, pesquisando um pouco, tentando, né, assim, eu não tinha me deparado, assim, acho que a questão é boa nesse sentido, ela provoca na gente uma reflexão, e essa é a nossa característica, coisa que a máquina às vezes não vai permitir. E aí até, acho que o Fabiano foi muito gentil nesse sentido, né, e eu comecei a pensar, então, realmente, né, quando você pensa do ponto de vista de eficiência, né, tornar as empresas mais eficientes, quando você pensa do ponto de vista da disponibilidade, inclusive, de informação, e aí você pode pensar que essa disponibilidade tem a ver com uma certa democratização, né? Quando você pensa na possibilidade de conexão, acho que o digital permite isso, acho que as tecnologias permitem isso, né? Quando você também pensa ainda em eficiência, pensa na questão da rastreabilidade das informações, e aí sim, pensando inclusive no colaborador, né, eu acho que ela é muito útil, né, a gente, no próprio Senac, né, assim, como eu falei, sou do Senac, o Senac é uma instituição de 76 anos, uma instituição educacional, só em São Paulo nós estamos falando de 9 mil pessoas, então conectar todo mundo, entender todo mundo não é uma coisa tão simples, e aí sim, a tecnologia tem nos ajudado muito, mas eu acho que para começar, né, foi esse o conflito que eu estabeleci de cara, né, falei, não é, falei, acho que quando a gente pensa em algo, lógico que ela vai apoiar, né, mesmo quando você fala na gestão das pessoas, mas quando você olha para a eficiência, aquilo que ele pode te permitir, né, e disponibilizar, eu acho que ela é uma grande aliada aí, assim, eu acho que ela é muito útil mesmo, né, assim, no dia a dia nosso, né, a gente
viu isso no período da pandemia. Eu acho que é uma coisa que a gente vai entrar um pouquinho de alguma forma, não tem como entrar, né? E o tanto que isso alavancou nesse período, mas revendo talvez até que é da minha natureza ter posições mais categóricas depois e que me faz realmente me refletir. Eu tentaria no primeiro momento, né, quando eu olho para essa questão da gestão humanizada, que aí eu estou olhando para o indivíduo, eu estou olhando para o coletivo, eu estou olhando para o ambiente, as condições de ambiente, né? Eu estou olhando para a questão de ambiente relacionada à diversidade, à inclusão, a respeito, né? Eu estou olhando para uma cultura de aprendizagem, e aí eu acho que a tecnologia ela é um grande suporte de tudo isso. Eu não acho que é ela que humaniza, mas eu acho que ela é um comportamento e um componente fundamental, e como o próprio Fabiano comentou, e já abro a palavra para os comentários dele nessa questão, assim, é inexorável mesmo, ela está aí, a tecnologia está aí. Agora, eu acho que a gente de RH, e eu já fui de RH também, eu acho que a gente tem um papel fundamental, porque nós somos os gestores de recursos humanos, né? Então, acho que a gente tem que estar atento de que melhor forma utilizar essa tecnologia a nosso favor. Fabiano, vamos lá. Não, fantástico. E assim, eu já parto do pressuposto que a gente tem um desafio enorme aqui, que o tempo vai ser muito curto para a gente explorar tudo que a gente, de uma certa forma, poderia explorar aqui, tá? Então, eu vou tentar ser o mais objetivo aqui na minha resposta. E aí, já fazendo, talvez aqui, de novo, a gente não tem nenhum compromisso necessariamente em gerar consensos aqui, muito mais reflexões, mas neste caso, acho que a gente já constrói uma linha bastante consensual, né, sobre alguns aspectos. Entre eles, né, pegando o ponto da Júlia, eu parto da mesma lógica. O que humaniza as relações não são as interações humanas propriamente dito, mas a intenção que a gente coloca sobre isso. Né, que a tecnologia, o avanço tecnológico ele é inexorável, também é a mesma coisa. Eu, particularmente, parto muito do princípio de um conceito sobre o avanço tecnológico que eu me deparei recentemente, que para mim faz muito sentido. Se a gente olha de forma bastante fria, né, e até pragmática, a tecnologia pode ser vista, sim, como uma extensão das nossas potencialidades humanas, porque elas nos permite, né, ampliar muito horizontes que os nossos limites físicos, né, do ponto de vista do quão humanos somos, seja do ponto de vista biológico, fisiológico ou até geográfico, né, a gente amplia isso de forma bastante significativa, né, seja do ponto de vista sensorial, seja do ponto de vista da comunicação, seja do ponto de vista da capacidade de processamento de dados e informações, ou seja, se a gente olha sobre este prisma, a tecnologia é uma extensão das nossas potencialidades. E aí vem o ponto principal, é a intenção que a gente coloca. Então, se a gente coloca, como ser humano, uma intenção de usar todo esse arcabouço do potencial tecnológico, né, para a gente agregar mais valor às nossas relações humanas, a gente pode, sim, construir cenários bastante humanizados com bastante aporte de tecnologia. Claro que quando a gente coloca isso dessa forma, gera uma série de ruídos e estranhezas, né? Porque a gente está relativamente aí, de uma certa forma, aculturado a olhar para a tecnologia com uma certa aversão, porque, enfim, né, quando eu particularmente sou um aficionado por ficção científica, né? Então não é incomum a gente se deparar com uma Skynet quando você olha lá, né? O filme do Vingador do Exterminador do Futuro, né? Da mesma forma, quando você se depara ali com um Black Mirror, uma série de coisas, tudo aquilo gera uma estranheza que você fala, é isso eu não quero, né? Porque isso me afasta. Por outro lado, poxa, né? Se a gente olhar só pelo prisma da comunicação, né? Antigamente, para a gente ter notícias de um ente querido, antigamente, para a gente conseguir fazer uma troca sobre qualquer tipo de informação ou construção de ideias para co-criar alguma solução colaborativa no trabalho, se eu não tivesse o telefone lá atrás, se eu não tivesse um telégrafo lá atrás, se não tivesse e-mail, se eu não tivesse hoje essa capacidade de se comunicar por tela, tudo isso demoraria muito mais, tudo isso seria muito mais distante. E olha o quanto isso, né, faz todo sentido. Quem, eventualmente, numa viagem distante, né, pega um telefone no celular e hoje faz uma videochamada e se emociona ao falar com alguém, né, porque está distante. Ou seja, quer algo mais humanizado do que isso? Não, né? Então, assim, dependendo da intenção que a gente coloca, a gente pode sim transformar a tecnologia numa extensão das nossas potencialidades. Se a nossa intenção é humanizar as relações, ela pode sim cada vez mais se potencializar, né? Então, acho que é um ponto de vista. Mas, Júlia, vamos te ouvir um pouquinho sobre isso. Legal. Eu gosto muito quando você usa a palavra intenção, porque acho que essa é uma palavra-chave aqui dessa conversa. E até porque tecnologias são criadas por seres humanos. Então, qual a intenção que você usa elas é o que pode te levar para um futuro Black Mirror de controle, de
de medo, né, de você, na verdade, não querer que a humanidade se expresse, ou é o que pode permitir que as pessoas se conectem e cresçam e que aliviem uma carga operacional muito grande para poder se dedicar a construir relações humanas, a tarefas estratégicas e pensantes, e a gente usar o que o ser humano tem de melhor, muito mais do que um robô, né? Do que um robô nunca vai conseguir fazer. E até pegando talvez um gancho nisso, eu acho que uma pergunta que eu queria fazer aqui é, quando a gente fala de digitalizar e a intenção com que a gente faz isso é uma transformação cultural, né? Se você tinha um processo que até então era feito em papel ou de uma maneira X e você coloca ali um sistema que vai pensar, que vai gerar dados sobre isso, você precisa de uma transformação cultural para saber usar aquilo e saber usar aquilo para construir relações humanizadas e processos mais eficientes e tudo que vem nesse pacote. Como é que vocês têm visto isso nas empresas de vocês? Como é que vocês têm trabalhado? Até porque, como toda transformação cultural, isso vai gerar algum nível de resistência. E nada mais humano, né, do que isso. Então, como é que vocês têm trabalhado esse ponto? Olá. Não, acho que bacana, e a gente vai conectando aí, né, assim, e de novo, né, tudo que vocês vão trazendo vai me pondo a refletir, né, eu acho que, só voltando, mas não voltando, né, mas que quando a gente olha mesmo, né, para esse processo que a gente viveu, né, por mais que eu acho que é isso que eu acho que é a nossa, acho que eu diria que é nosso papel, nossa obrigação, né, sempre se perguntar, né, que ponto mesmo que a gente está tornando elas mais humanas mesmo, né, porque no final das contas a gente já vem num processo de transformação digital, e eu acho que, e aí já entra um pouco na sua questão, Júlia, assim, antes da pandemia, né, assim, inclusive bem antes, a gente já vinha, né, as empresas, eram uma temática, né, transformação digital, os modelos ágeis, né, como é que a gente faz a empresa ser mais rápida, estar mais conectada, você começa a ter uma certa, digamos assim, invasão de empresas que já nascem no digital, né, assim, como eu falei, o Senac tem 76 anos, né, assim, então a gente já vinha, né, em toda essa construção, né, mas aí fazendo só, acho que um parênteses que eu acho importante, né, e aí essa fala, né, do Giuliani, que você reforça da intenção, né, eu acho que ela é importante mesmo, e importante, inclusive, como é que a gente faz a gestão disso, né? Quando a gente pega os modelos de ESG, principalmente relacionado à governança, ou mesmo relacionado às questões de conduta, né? Acho que políticas de conduta nesse momento são importantes, porque no final das contas a gente vê uma explosão de problemas de saúde mental, as pessoas, e a tecnologia, ela de alguma forma, ela é propulsora disso, né? Porque também esse estado de conexão enorme te coloca numa situação de muito ligado, né? Então, isso é lógico que é reflexo da sociedade, né? Assim, a gente não está aqui para dizer que não é interessante a tecnologia, muito pelo contrário. Mas eu acho que importante entender essas situações, né? Mesmo quando você tem essa disponibilidade toda, não me parece que tem pesquisas que digam que as relações humanas familiares melhoraram, né? Não quer dizer, o meu ponto é esse, né? Eu acho que é sempre importante a gente estar atento para aquilo que está acontecendo e aquilo que está refletindo. Acho que a gente vive num momento de transformação no mundo, como o mundo sempre está em transformação, obviamente. Agora, eu acho que esse impacto é maior, né? A gente percebe isso de forma muito explícita, né? Então, acho que é um ponto só que eu colocaria, assim, de verdade, nesse contexto aí. Porque eu acho que a gente tem outros sinais que vão também falando assim, bom, o que é essa humanização mesmo, né? E não sei, acho que oficialmente não acabou a pandemia, mas a gente vive já, como a gente, bom, eu pelo menos estranho muito quando eu vejo alguém de máscara, né, mas a gente mantém, as pessoas começam a sair do, por que as pessoas estão pedindo as contas no mundo que o desemprego ele é muito maior, né? E não só emprego formal, né? Não só, né, assim, oportunidades de trabalho elas são menores, inclusive com o avanço da tecnologia, né? E a tecnologia realmente ela facilita muitas coisas. Aqui, né, quando a gente fala dessa questão cultural, né, Júlia, assim, e Fabiana, a gente vinha, em 2019, a gente tinha 18 para 19, a gente vinha no Senac fazendo um grande movimento de digitalização, de transformação digital, a gente tinha um processo muito grande de simplificar processos, tinha uma complexidade que envolvia, a gente fez uma série de visitas, a gente estabeleceu uma série de discussões,
né, em toda a instituição, né, principalmente com os gestores no primeiro momento. Essa questão cultural ela é muito séria, né, porque quando a gente está falando dessa, digamos, dessa possibilidade de resistência, a gente não está falando nem só de quem está na ponta, isso acontece nos vários níveis. E aí, acho que, inclusive, a questão das gerações é um componente, porque o entendimento, inclusive, do que é o impacto de uma digitalização, de uma transformação digital, desse movimento, ele é compreendido de várias maneiras, né? O Senac, por exemplo, eu estou no Senac há 26 anos, só para vocês terem uma ideia do tempo que a gente acaba ficando aqui, e eu não sou o único caso, né? Tenho experiência em outra empresa também, trabalhei 11 anos em outra empresa, mas estou aqui há muito tempo. Então, assim, é um grande ponto essa questão das resistências que a gente pode encontrar. A gente tem trabalhado isso promovendo discussões, implantando processos. A gente, no caso aí a pandemia, como para todos, ajudou muito a gente a colocar coisas em prática. Então, todo o nosso processo de comunicação com o cliente, que era no modelo, a gente conseguiu avançar muito. Os processos mesmo internos, né? Como eu falei da questão da democratização das plataformas, né? Eu lembro, eu tenho uma equipe comercial. E antes da pandemia, eu pedia, olha, vamos usar o Teams, né? A gente tem equipes que estão em outros lugares, vamos usar o Teams para fazer algumas reuniões. Vocês continuam indo lá visitar, continuam. Ah, tá, vamos fazer uma técnica. Não, vamos fazer. Aí fizeram, mas eu tô falando gente que está comigo aqui, né? E que de alguma forma vivencia. Não é fácil, acho que é importante a gente dizer isso, que essa compreensão, ela lida inclusive com vieses, ela lida com crenças de cada um, mas acho que fundamentalmente aí, né, assim, acho que é importante o apoio da direção, né, e a gente, o que o Senac tem feito, né, que eu acho que é isso que você colocou um pouco, né, como é que tem feito para quebrar essa resistência. Acho que primeiro, assim, colocar o tema para todo mundo, né, para a gente conversar com todo mundo, a gente estabelecer processos que digitalizem, que transformem a gente mais em digital, que as pessoas percebam isso. Essas plataformas, eu acho que alavancaram muito, né, assim, porque a gente que nem assim, a gente tem feito as reuniões digitais, não teve jeito, pelo vídeo. A gente está ontem o tema lá que a gente acompanhou, estou tentando olhar o tempo aqui, o que a gente acompanhou do metaverso, a gente começou inclusive a fazer exercícios de reuniões em metaverso, assim, a gente tem tentado ir um pouco junto com o que está disponível, com o que está possível, né, tanto do ponto de vista objetivo, então a gente implantou muitas coisas, a gente transformou muita coisa para o digital, que era muito manualizado, então a gente simplificou nesse sentido, automatizou nesse sentido, mas a grande questão mesmo é a mudança cultural, né, porque ela esbarra no comportamento no dia a dia, como é que as pessoas aceitam isso, como é que as pessoas lidam com isso, e nesse sentido, acho que quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente coloca o tema, aí sim mais a gente, acho que vai caminhando com a questão da humanização e a tecnologia a favor, assim, mas vou parar por aqui, senão a gente vai, daqui a pouco acaba o tempo, né, desculpa. Imagina. Júlia, acho que você trouxe um elemento que para mim é fundamental nessa discussão, né, que é justamente os traços culturais que vão fomentar ou não uma adoção maior ou menor sobre todo esse movimento de transformação. E aqui eu tomo sempre um cuidado, né, de explorar muito mais sobre essa perspectiva da evolução tecnológica do que necessariamente digital, né? Obviamente, hoje a gente está muito mais apropriado a quase que encarar como um sinônimo, né, a evolução tecnológica com o digital, e o Marco até trouxe um detalhe ali importante na fala dele, que é a questão geracional, né, a capacidade de adaptação ou não, e a gente até às vezes fica muito preso, né, uma lógica hoje dos nativos digitais, dessa geração Z, millennial, como se fossem as gerações mais adaptáveis, e que de fato sim são, quando a gente olha para esta facilidade de apropriação hoje do arcabouço ferramental que se tem do ponto de vista tecnológico, né? Hoje eu vejo, por exemplo, o meu filho de 5 anos, a facilidade que ele tem de navegar entre um mundo multitelas, né? É infinitamente muito maior do que eu quando eu tinha 5 anos, obviamente. Contudo, né? E aí acho que é o grande desafio que a gente tem nessa construção, olhando para essa dinâmica do digital, né? E aqui, quando a gente traz essa lógica para o trabalho, né, a gente até pode constituir aqui um conceito muito mais lastreado no digital work, porque no final das contas, assim como
no mercado de consumo, no mercado de trabalho, as coisas vão acontecer nos diferentes ambientes. As coisas vão acontecer com muito mais velocidade, vão ser produzidas e co-criadas, né, em ambientes digitais, mas a experimentação, que é a intenção que a gente coloca, ou seja, toda organização é formada por pessoas e ela tem que ter como elemento central levar uma experiência, né, de agregação de valor para as pessoas, ela inevitavelmente vai ter um ponto de contato. E aqui acho que é uma das grandes mudanças de paradigma que a gente tem, né? Antes a gente falava de ponto de encontro, antes a gente falava de ponto de chegada, né? Agora, com um mundo cada vez mais diluído sobre todas essas perspectivas, a gente pode começar a falar mais sobre ponto de contato. A gente se encontra numa tela, a gente se encontra no LinkedIn, a gente se encontra numa loja física, a gente se encontra numa estação de trabalho, numa sala de reunião, ou seja, como esse mundo digital work começa a se comunicar. E aí acho que vem o grande desafio das organizações, né, de estabelecerem não só o arcabouço ferramental, mas como elas vão construindo essa cultura de adaptação e mais, né? Porque quando a gente adapta, parece que a gente se acomoda ali a um certo espaço, né? Aqui acho que assim, você tem sim um tempo de adaptação, mas depois você tem que ter um tempo de evolução, de expansão, criar novos horizontes, novas possibilidades, né? O desaprender para o reaprender. Acho que são competências básicas que a gente vai precisar evoluir para isso. E aí, voltando para o ponto inicial, né, sobre as gerações e a questão da cultura, né, e quem está mais adaptável para isso, e aqui para pessoas que já são de décadas mais antigas como eu, né, eu falo assim, poxa, quem de fato é mais adaptável? Eu vou dizer por mim, eu quando comecei a trabalhar, né, a minha primeira experiência de troca de informação direta com algum colega de trabalho, ela se deu por um negócio chamado envelope vai e vem. Né? Não sei se vocês se lembram, né, mas as pessoas um pouco mais antigas assim como eu, você ia lá, colocava um memorando, fechava aquele negócio, colocava o emitente e destinatário, sabe como se funcionasse um e-mail? Mas é um e-mail analógico. Né? E você transitava de uma mesa para outra, alguém assinava, dava o teu check, era um workflow, que a gente hoje faz um SharePoint ou qualquer outro tipo de ferramenta, né? Mas antigamente era assim. A troca de mensagem instantânea, lá atrás, na minha época, ela se deu para um negócio chamado Telex, né? Depois fax, depois e-mail, depois scanner, né? Antes da gente ter a possibilidade de fazer videochamada, telefone, então não sei o que, a gente tinha um negócio chamado BIP, né? Então, e eu passei por todas essas fases. Então, assim, quando eu olho para o que eu fiz, o nível de criação que eu precisei ter de adaptação e evolução, né, entre o mundo analógico para o mundo digital, traz a minha experiência de vida num contexto muito mais adaptável. Porque eu brinco, né? Se amanhã ou depois, em todo esse arcabouço tecnológico que a gente tem e a forma como a gente está organizado em termos de trabalho, se literalmente tiver um blackout, acabar a luz por 2, 3 dias, muito provavelmente essa geração que experimentou uma vivência analógica vai achar soluções mais práticas para tocar o dia a dia do que os nativos digitais. Por outro lado, a hora que a coisa evoluir, os nativos digitais vão fazer a gente também para essa abordagem. Então, assim, acho que o grande barato dessa conversa é como a gente coloca a tecnologia a nosso favor para ganhar, sim, mais eficiência, para que a gente tenha tempos disponíveis para ser mais criativos com outras coisas, eliminando as fricções. E aí, obviamente, o cuidado é a intencionalidade, né? E até pegando a questão da intencionalidade, uma grande preocupação que todos nós temos, principalmente em RH, quando a gente vê a evolução, né, tecnológica acontecendo neste nível de densidade computacional e digitalização, chama justamente a apropriação de dados, né, Júlia? E aqui, né, não dá para a gente não passar por isso, né? Quais os riscos a gente enxerga com uma sociedade cada vez mais tecnológica, cada vez mais orientadas por dados, né, onde a gente fala hoje de People Analytics, onde a gente fala de Data Drive, né? Como que a gente vê isso e, assim, qual o melhor uso e os pontos de atenção que a gente deveria ter pensando nessa perspectiva, aí trazendo um pouco mais para a nossa vivência de RH, Júlia? Eu queria começar, na verdade, fazendo até um parênteses, porque a gente está aqui num painel sobre avanços tecnológicos e nós três representamos empresas bastante velhinhas, assim, entre aspas, né? Então eu achei bem curioso isso, porque também a Signify existe como Signify desde 2018 só, que é nova, mas ela é a Philips, né? Que nasce lá em 1800 e lá vai bolinha. Então, assim, são todas empresas bastante com herança já muito grande. E aí você vê, para a gente estar aqui falando de avanço tecnológico e vivendo isso no nosso dia, quer dizer que a cultura das nossas empresas tem esse mindset, né? Tem esse direcionamento independente da idade. Então, até um paralelo aí com essa questão de gerações, é claro que tem gerações, né, mas que nascem já nesse contexto, gerações que não, mas é tudo uma questão de você querer se adaptar, né? Querer aprender, tiver interesse para isso. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Sobre os cuidados, acho que esse é um ponto extremamente relevante, né? Inclusive, a gente tem aí bastante avanço em termos de leis, LGPD,
que informações você captura, para que você captura essas informações, e da empresa ser responsável pelo cuidado que ela tem que ter com essas informações. Eu acho que isso é extremamente necessário para proteger os seres humanos, e aí sim a gente poder, mais uma vez, permitir relações humanizadas, né? Então, acho que é muito importante isso, você avançar em termos de segurança, de tecnologia, para que você possa usar o Analytics a seu favor. Se você não vai garantir a segurança daqueles dados, se você vai usar aquilo para expor alguém de uma maneira negativa, você vai usar para segmentar a sua população, achar pessoas que, por exemplo, fogem, entre aspas, de um perfil, que vai totalmente contra tudo que a gente tem avançado agora em diversidade, equidade e inclusão, mas a informação sempre pode ser usada para o mal. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, que eu acho que a gente tem que trabalhar para legislações mais fortes, para tecnologias que permitam mais segurança também. E a gente vê até, por exemplo, no Congresso dos Estados Unidos, muito dessa briga com grandes empresas que são donas de todas as informações e como é que elas têm tratado esses dados. Então, a responsabilização de cada um neste processo também. E, no fundo, a gente está falando de pessoas. Então, por mais que você tenha tecnologia, você tenha segurança lá, se você tiver uma pessoa mal intencionada ali no meio que vaza essas informações, que venda um banco de dados, que faça alguma coisa assim, você precisa ter processos de compliance na sua empresa que avancem aí lado a lado junto com a legislação que vem de órgãos regulamentadores, para garantir que internamente você também tenha as ferramentas e processos que garantam uma responsabilização, caso haja algum vazamento, caso haja algum problema aí no jeito como os dados estão sendo gerenciados dentro dessa organização. Fabiana, não, acho que Maurício, né? Maurício quer comentar sobre a questão? Não, eu quero sim, talvez eu queria, como o nosso tempo está aí já, vamos organizando um pouco do tempo, né, acho que ainda tem uns 6, 7 minutos aí, assim, eu queria trazer uma outra questão aqui, e aí talvez a gente pudesse comentar mais rápido, né, e depois acho que ainda sobra um pouquinho de tempo para a gente fazer um minuto com umas considerações finais, mas acho que a gente está, embora não é o objetivo, né, a convergência, mas eu acho que de modo geral a gente vai alinhando os pensamentos, vai alinhando os entendimentos e vai se orquestrando, né. Mas eu acho que aí, como a gente também está falando, né, dessa questão da gestão, né, dos líderes, né, também eu queria escutar um pouquinho nesse sentido, né, como é que a gente consegue tomar as melhores decisões, né, como é que a gente usa a tecnologia para tomar melhores decisões. Eu acho que é um ponto bacana para a gente explorar. Aí, de repente, o Fabiano comentar aí um minuto e pouco, você também, eu faço alguns comentários, de repente a gente já vai para uma rodada meio de fechamento. O que vocês acham? Perfeito, podemos seguir. Bom, particularmente falando, né, e aí eu vou me colocar aqui um pouco ainda no papel de RH, mas também no papel de liderança, né? Quando a gente olha para esse mundo hoje, cada vez mais diluído, mais interconectado, com essa expansão toda de potencialidades humanas que a gente coloca, voltamos para o ponto da intenção aqui, e né, aí tentando entrar um pouco de uma forma mais objetiva na tua provocação, Marco. Se eu pego hoje, né, se fala muito em tomadas de decisões fundamentadas em informações, vamos dizer assim, melhor constituídas, e isso obviamente passa por dados, né? E acho que o grande cuidado que a gente tem que ter aqui, obviamente, é a partir do momento que a gente começa a ter acesso a cada vez mais padrões, né, convertidos em dados, e no final das contas é isso, né? A gente pega dados e vai convertendo isso em padrões, né? O maior problema, do meu ponto de vista, não está nos dados per si e tampouco nos padrões que esses dados vão nos colocando, mas muito mais sobre a intenção que a gente coloca. Porque no final das contas, os padrões e os dados nada mais é do que de fato a nossa intenção que a gente colocou sobre isso, né? A Júlia trouxe um ponto super importante que, né, chama bastante a nossa atenção. Quando a gente fala muito de diversidade, inclusão e tudo mais, hoje cada vez mais, quando a gente fala de processos seletivos, mais isentos, apoiados em dados e tudo mais, há um cuidado aqui sobre isso, que aí este viés das relações mais humanizadas precisa nos alertar sempre, né? Porque eu posso sim me fundamentar a partir de estabelecimento de padrões e me apoiar significativamente nisso e até me isentar do ponto de vista de uma decisão e escolha, né? Mas se esse padrão tiver enviesado e ele começar a reproduzir o que a gente já vê de certa forma hoje, né, na sociedade, porque hoje a gente fala muito da importância da necessidade de se discutir, revisitar ritos, rituais, processos, para que a gente consiga expandir cada vez mais a possibilidade de ser mais diverso, inclusivo, respeitoso, contemplativo com a multiplicidade da sociedade, porque a gente, muito antes de qualquer tecnologia ou padrão de dados, a gente já vem reproduzindo comportamentos com determinados vieses. Se eu reproduzir isso pelos dados, a tendência é de continuar reproduzindo isso e mais, agora com fundamento, entre aspas, isento. Não sou eu, são os dados que assim apontaram, né? Então, tem uma discussão ética por trás aqui,
que ela não é tecnológica, mas que ela influencia significativamente o avanço tecnológico. Né? Então, e por que eu estou colocando isso? Isso também afeta diretamente nós, como liderança nas organizações, e que vai ser um grande desafio para o futuro do trabalho, tá? Eu não tenho a menor dúvida disso. Quando a gente olha assim, para frente, qual vai ser o real papel das lideranças, qual vai ser o real papel das posições hierárquicas e tudo mais, quando a gente não tem mais essa relação de comando e controle estrutural, piramidal, né, que as estruturas físicas, assim, de uma certa forma impulsionam, né, a gente vai ter que se revisitar dentro disso. Muito provavelmente, né, muitas áreas, assim como muitas posições das organizações, passarão a ser muito mais facilitadores de processo, designers de experiências, né, a turma que vai ajudar, né, o coletivo, de uma certa forma, a co-criar determinadas soluções, apoiados por tecnologias ou não, né, e isso faz com que a gente repense. Tá? Repense o papel da liderança, repense o papel de RH, repense, inclusive, a estruturação das organizações. E não vai dar para fugir dessa discussão. Em algum momento isso vai acontecer, porque hoje é cada vez mais diluído, transparente e on time, né? Real time. Né? Legal. Eu vejo um pouco por aí, tá? Júlia? Legal. Essa questão de tomada de decisões, eu acho que os dados e os avanços tecnológicos, de maneira geral, vêm para ajudar bastante nisso, desde que fique aí claro o viés que você está levando para fazer essa análise, né? E aí, de novo, a conexão com a questão de intenção. Porque você pode usar os dados para provar um ponto que você queria, esse ponto pode estar a desfavor de relações humanizadas, ou pode estar a favor, e aí você conseguir fazer avanços nesse sentido. Mas eu acho que os avanços tecnológicos são bastante importantes para a liderança de modo geral. Acho que cada vez mais, quando a liderança tiver acesso a indicadores sobre quem é a sua população, quem são eles individualmente, sobre metas compartilhadas, sobre perspectivas de carreira, sobre características pessoais, enfim, que ajudem a construir planos de futuro. Eu acho que isso é super válido. E a liderança precisa ser preparada para lidar com isso. Acho que esse é um ponto bastante importante também, porque você investir em ferramentas, investir em digitalização, em plataformas, mas você não ensinar a liderança a usar isso, às vezes ela acha que você está burocratizando, que você está complicando um processo, que antes rodava super bem no e-mail ou no Excel, que aquilo não tem valor, e aí vai gerar aquilo que a gente já comentou antes da questão da resistência. Então, acho que muito trazer esses benefícios, como em toda mudança, trazer esses benefícios para a liderança, fazer com que eles comprem esses avanços tecnológicos, fazer com que essas ferramentas sejam aliados da tomada de decisão, certamente vai impactar positivamente aí na construção de relações humanizadas nas organizações e na tomada de decisões. Bacana. Bom, eu também acho que concordo super com vocês, né? Eu acho que assim, quando a gente pensa aí a tomada de decisão, né? Acho que o que esse avanço tecnológico, essa questão das informações permite é isso, né? Você consegue a captação e a consolidação das informações de forma muito mais exponencial, né? E a partir daí você consegue, inclusive, ter análises das mais variados tipos, né? E aí sim eu acho que ajuda muito na decisão mesmo. Eu acho que, inclusive, para uma decisão mais objetiva, eu acho que permite que a gente tenha essa questão do foco, né, da eficiência. Eu acho que a gente permite, quando a gente pensa muito na escalabilidade, inclusive, tanto de processos como de tempo, né? Eu acho que, nesse sentido, quando a gente pensa em tomada de decisão, eu acho que estou muito alinhado ao que vocês estão trazendo, né? Acho que funciona, quanto mais a gente tem uma maturidade de processo, né, uma maturidade da organização para os processos, que as coisas estão mais bem definidas, né, mais claras, né, acho que aí vai, inclusive, te permitindo que essas decisões sejam mais acertadas, né, e também concordo plenamente, assim, com a questão do viés, né, eu lembro recentemente, eu estava em algum evento e era até essa questão da seleção, né, e era uma máquina que fazia, mas a máquina ela não se criou sozinha, né? Ela não estava lá sozinha, tinha alguém que tinha programado essa máquina. Então ela tinha todo o viés, ela foi teoricamente planejada para não ter preconceito, mas ela tinha uma formatação que levava a isso, né? Então, acho que essa é a grande preocupação nossa, né? Então, quando eu vou fechando, vou aproveitando para me despedir aqui, aí acho que o nosso tempo está meio que acabando, né? Mas eu acho que, voltando ao ponto principal, né? Assim, eu ainda acredito e penso, assim, que a tecnologia, ela está ao nosso favor, né? Só que a gente precisa realmente se valer dela, e aí as questões éticas, né, acho que são fundamentais a gente ter elas em vistas, né, acho que quanto mais a gente se organiza
melhor, né? Então, acho que não é a tecnologia que vai nos tornar mais humanos, somos nós mesmos, né? A tecnologia, ela pode muito favorecer, né? Ela pode ser realmente, né, um braço, uma extensão, mas não é ela que nos torna humano, é a gente mesmo. E aí eu acho que essa é a nossa responsabilidade, né? Lógico que quando a gente pensa isso de forma mais ampla, quando a gente pensa de forma mais filosófica, mas eu acho que aquela história de cada um no seu espaço consegue fazer diferença, eu acho que esse é nosso papel como recursos humanos. Então, queria aproveitar para agradecer vocês, para mim foi uma oportunidade muito bacana de aprendizado, eu sempre aprendo muito, né? Acho que essas reflexões possibilitam isso, e a gente se vê por aí, e foi muito bacana, gostei muito, e também fico à disposição aí. Não sei se o Fabiano quer falar rapidinho, que acho que o nosso tempo também acabou, e a Júlia também encerra, e já fala da Casa Hope de novo, Júlia. Muito bem, então posso já pegar aqui para me despedir de todo mundo, agradecer a oportunidade. Enfim, queria só deixar alguns pensamentos bem consolidados aqui, né? O avanço tecnológico é inexorável, a gente falou muito sobre isso. Nós, como pessoas, temos um papel importante de adaptação sobre isso. Nós, como RHs e liderança nas organizações, temos uma responsabilidade sobre como a gente vai endereçar sobre isso, porque, como a Júlia bem colocou, reforço aqui, a intenção vai ser a mãe de como a gente vai determinar a cultura que a gente quer pela frente, e isso, de uma certa forma, vai endereçar muito bem o quão mais humanizado ou não a gente vai ser. E aqui a gente vai ter que fazer uma escolha mesmo, né? Não vai dar para fugir disso. A gente vai ter que escolher entre ser a viúva do passado ou o estagiário do futuro. O pensamento para frente vai ser sempre esse, né? O quanto eu me permito a desaprender tudo que eu vi até aqui para reaprender as novas possibilidades que a tecnologia nos permite. Então, Júlia e Marcos, super obrigado, né? E a todos vocês, até uma próxima oportunidade aí. Me despeço. Até mais. Gente, muito obrigada. Acho que o nosso tempo estourou, então só queria agradecer vocês, né? Agradecer ao Maurício, Fabiano, todo mundo que organizou esse encontro, foi super interessante estar aqui. Sejamos espontâneos, né, gente? Acho que esse é o mais importante. Usemos a tecnologia ao nosso favor para cada vez mais os seres humanos serem humanos e nos permitam agir com naturalidade. Então, mais uma vez, ali embaixo, QR Code para fazer a doação ali para Casa Hope. Vamos ajudar na causa, que acho que vale muito a pena também. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau, tchau, gente.